Chegamos na questão 115. A questão 115 foi uma boa questão. Essa foi mais tranquila em tese. Acredito que a maior parte de todos vocês resolveram ela com muita paz, tá certo? Mas eu quero chamar a atenção de vocês. O que nós acabamos estudando no nosso material, tá certo? No nosso material Master. A gente aprende que nesse processo aqui, que é o dogma central da biologia molecular, certo? Quando o DNA gera o RNA mensageiro, no evento chamado de quê? Transcrição. Vou puxar uma setinha, tá? Vocês sabem que existe um evento pós-transcricional de corte e remoção daquelas regiões que não são codantes. Por que, Lázaro? Nem sempre o gene tem tudo codante. Então existem coisas que não são codantes. Essas coisas que não são codantes, essas partes do DNA que após serem transcritas não são codificantes, têm que ser removidas. Como é o nome delas? Introns. Tira os introns. E as partes que são codantes são mantidas, que são quem? Os exons. Então vocês lembram que tem um fenômeno chamado splicing. Bora. Splicing. O que é o chamado fenômeno de splicing? Você sabe que é um evento, bora escrever? É um evento pós-transcricional. O nosso quadro está ficando bem legal, resolvendo essas questões do nosso simulado, né? Ó, vai virar uma foto. Evento pós-transcricional de quê? De corte. Evento pós-transcricional de corte e remoção. Ei, queridos, qual é a parte do transcrito primário que tem que ser removido porque não é codante? Introns. E remoção dos introns, que são as partes não codantes, ó. Remoção dos introns e emenda, ó, junção das partes codantes. Quais são as partes codantes? Os exons. Então, resumidamente, o que é o splice? O splice é um processamento. É uma espécie de que editoração. Editar é um processamento. O splice é um processamento. Evento que só pode acontecer depois da transcrição. Por que, Lázaro? Porque somente depois que é feita a transcrição é que nós pegamos o transcrito e aí podemos fazer o fenômeno de splice. E como vocês aprenderam, o splice ele pode ser alternativo. Quando esse splice ele é alternativo, é que vai ser possível, certo? Nós fazermos o quê? Nós pegarmos o DNA e gerar vários tipos de RNAs. Quando o DNA gera vários tipos de RNAs, o que vai acontecer? Eu posso produzir proteínas diferentes. Aliás, vocês sabem, inclusive, do nome desse fenômeno. Qual é o nome do fenômeno que explica quando um único gene pode gerar fenótipos diferentes? Um único gene, fenótipos diferentes. Pleiotropia. Então, onde é que eu explico o fenômeno de o fenômeno de pleiotropia? A pleiotropia trata-se de um fenômeno que é explicado pelo splice alternativo. O mesmo gene, após transcrito, sofre diferentes mecanismos de editoração para que proteínas diferentes possam ser o quê? Produzidas. Tranquilo? Então, nesse caso, vamos lá. Qual é o gabaritozinho que nós vamos ter para a nossa questãozinha de número 115? Questãozinha de 115. Ó, vou subir aqui, ó. Voltar para vocês. Pronto, coloquei. Ó, a 115. Ó, o comando. Olha o comando. Essa editoração é um processo conhecido como, ó, essa editoração. Aí, se você for, que editoração é essa? Se tu ler esse texto todinho, ele diz: o DNA é transcrito e após transcrito, o RNA resultante é clivado, isto é, cortado em pontos específicos. Alguns trechos cortados são eliminados, os introns, e os restantes mantidos, unidos, os exons. Pessoal, qual é a editoração que está sendo citada? Splice. Então, qual é o gabarito da questão 115?
Item D. Professor, por que não pode ser deleção? Por que não pode ser deleção, inversão, translocação? Translocação é quando eu tenho um processo de troca de fragmentos entre cromossomos não homólogos. Translocação, certo? Deleção e inversão são mutações gênicas. E nulisomia é quando o indivíduo tem uma alteração do seu número de cromossomos quando ele perde 2 cromossomos. Nulisomia. É 2N menos 2. Então, assim, a única questão que explica essa editoração que ele faz menção no texto é D de dado, splice, que eu muito bem expliquei aqui para vocês. Portanto, questão de número 115, o gabarito é o item D.